Sem Tabu Podcast. Estamos no segundo episódio do Sem Tabu Podcast. E eu sou Alexandre Felipe e eu tenho a honra aqui de dividir essa mesa com a maravilhosa. Eu vou passar a bola para ela, né? Porque ela merece todos os elogios do mundo. Eu sou Denise Tremura, também conhecida como De Tremura nas redes sociais. E hoje nós estamos com uma convidada mega especial. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, gente. Muito obrigada pelo convite. E eu vou copiar a sua introdução e vou dizer: eu sou a Bruna, conhecida como Senhorita Gorda nas redes sociais. Então já anota aí, Senhorita Gorda, pra depois você fuxicar lá e De Tremura. Entra no Twitter, você vai ver que ela tem quase 500 mil de seguidores, né? Então é outro nível, né? E Bruna, antes de começar com você, eu queria falar que você que quer você quer patrocinar aqui, é só você encontrar a gente nas redes sociais, que a gente vai ter a honra de falar da sua marca aqui nesse podcast. E Bruna, para quem não te conhece, quem que é a Bruna Giorgiani? Eu sei que ela é professora, eu sei que ela é socióloga e ela é mais o quê? Nossa, que pergunta difícil de responder, né? Eu acho que a Bruna é uma militante desde que nasceu. E a educação é um campo que eu encontrei de militar profissionalmente, porque eu entendo que a sala de aula é um campo de formação de indivíduos críticos e cidadãos. Mas além disso, eu sou militante do veganismo, eu sou militante feminista, eu sou militante na causa contra a gordofobia, muitas coisas. Olha, a gente vai ter papo aqui pra hoje, mas essa palavra militante, hoje em dia as pessoas não estão um pouco aversa a isso? Por quê? Porque eu vejo meu sobrinho, quando eu falo que eu sou militante, meu sobrinho fala assim, de 15 anos, não tio, não fala isso não, que vai queimar seu filme. Né? Então, eu não sei, o que você acha assim? Que pra gente, militância, tá na rua, é uma coisa que tá na nossa veia, né? Mas assim, pro povo, o que você entende quando eles chegam neles que você é militante? Então, Ale, eu acho que o lance da militância é o mesmo lance dos movimentos sociais no Brasil, né? O Brasil é um país de extrema desigualdade e que criminaliza os movimentos sociais. O que é uma ironia, porque movimento social é justamente a movimentação do povo em busca dos seus direitos, né? E quem é o militante? O sujeito que tá dentro desses movimentos, levando a sério, fazendo a coisa acontecer. Porque tem quem é espontaneísta, que vai lá numa manifestação, que participa, e não tô dizendo que isso é ruim, isso é bom, mas precisa ter quem mantém o negócio acontecendo, funcionando, puxando as pautas, organizando a luta, e o militante é esse. Então eu acho que nós militantes passamos por essa mesma análise social, né, de que é ruim, mas é um fardo que a gente carrega, porque afinal de contas a luta social sempre foi mal vista nesse país, então é só mais um desses fardos. E a mesma coisa com feminista. Ai, feminista, no começo falavam assim, fala que você é feminista, não. Sou feminista, sim, sou militante, sim, que a gente tem que desconstruir, reconstruir, repensar essas palavras. Nossa, e você não é obrigada, né? Você vai lá e fala mesmo, né? Não sou obrigada. É isso aí, Bruna. É muito importante a gente deixar claro que seria muito bom se o Brasil não precisasse de militantes, se o Brasil já fosse um país estruturado, com igualdade, com todo mundo com acesso à educação, ao emprego, mas infelizmente não é a nossa realidade. Então, a gente ainda precisa da militância. É lógico que a gente pode não alcançar aquela perfeição, aquele Brasil perfeito, né? Mas as poucas conquistas que a gente consegue já são muito válidas e podem melhorar a vida de muita gente. Exatamente, concordo super, assim. E é engraçado, porque é engraçado não, né? Na realidade é uma artimanha do sistema que a gente vive. Colocar justamente aquele que precisa dessa movimentação e que deveria ser um dos que estão envolvidos na luta contra a luta. O sujeito é contra uma luta que fala sobre educação pública, gratuita, mas, poxa, o filho dele precisa da escola pública, ele não sabe nem por que ele tá lutando, né? Então, mas é encarar mesmo, né? É encarar e quebrar esse estereótipo e ir. Nossa, e você é uma mulher forte, né? Quem olha pra você, você é uma mulher que não passa desapercebida, né? Todo mundo já sabe, né? Quem que é a Bruna, chegou no ambiente, a Bruna... E como que é você... Como que foi essa construção para você tornar a mulher que você é hoje? Porque a Simone de Beauvoir que falava no livro Segundo Sexo, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher. E como que a Bruna tornou-se mulher?
Nossa, Lê, que linda Nossa. essa pergunta, cara! Olha! Vai pro vestibular, Não, gente. pelo amor de Deus, põe isso no Enem. Foi lindo. Não, o pessoal vai criticar, né? Mas, meu Deus, como eu me tornei a Bruna. O lance de ser exibida, eu sempre brinco que eu sou exibida, cara. Eu sou muito exibida mesmo. Eu sempre fui. Mesmo quando eu ainda não era um sujeito feliz comigo mesma, no sentido, assim, estético. Mas eu sempre fui, assim, aquela aluna que ergue a mão. Eu sempre estive nos espaços, ocupando os espaços. Militava no movimento estudantil quando era nova. Fazia teatro na escola, fiz oficina de teatro. Enfim... mas essa Bruna que eu sou hoje, eu acho que ela se constitui no final da minha adolescência, começo da minha vida adulta, quando eu entrei na faculdade e, de fato, comecei a congregar com pessoas que pensavam como eu cotidianamente, que pensavam a questão sociológica, olhar a sociedade, ver, né? Então, estar com outras pessoas me trouxe para esse espaço de me tornar a Bruna. Uma pessoa que assume a militância, que assume a questão do corpo, que foi um sofrimento sem tamanho para mim, na minha adolescência e na minha vida adulta, que assume esse espaço de luta, sabe? Eu acho que o momento que eu me tornei como eu sou foi depois da faculdade. Não que isso não tivesse em mim como uma sementinha, uma potência, né, no sentido filosófico da palavra potência, mas isso se tornou o que é ali na faculdade, quando eu fui perceber que tudo aquilo que me incomodava, que tudo aquilo que eu pensava, que tudo a questão política, as lutas, tinha gente estudando, tinha respaldo científico, tinha outras pessoas pensando naquilo, né? Então eu acho que foi ali que eu me tornei a Bruna. E olha que interessante, né? Porque, de certa forma, você teve a possibilidade de fazer faculdade, né? Que é diferente da maioria da população, né? E que muitas vezes as pessoas não se descobrem quem realmente são, porque elas têm que lidar com essa luta diária, né? Eu tenho que pensar em comer, eu tenho que pensar em sobreviver, eu tenho que pegar o ônibus para ir trabalhar, Então não tem essa... O sistema não faz com que a gente pare e pense, peraí, deixa eu ver quem eu sou, porque não é interessante, né? Exato. Isso que você falou é muito importante. E é por isso que na escola eu levo pautas que na minha vida só entraram na vida adulta. Porque eu entendo que aqueles jovens ali precisam acessar essas pautas justamente porque é o que você disse. Quando a gente entra na vida adulta e se torna responsável por si mesmo, fica mais difícil ainda você se ver quem você é. Porque você é esmagado pelo cotidiano, pela necessidade de trabalhar, de comer. E é importante a gente saber quem a gente é justamente para ver que espaço nos cabe no cotidiano ou transformar o cotidiano. Eu digo isso porque eu já cansei de escutar, inclusive de militante, que a luta para falar sobre sexualidade feminina, que a luta para falar sobre corpo eram lutas menores. O que importa é a luta de classes, essas outras a gente vê depois. Mas ninguém fudido da cabeça nessa sociedade vai entrar na luta social e na luta de classes. Por quê? Porque tá sendo esmagado. Então eu tenho que estar bem de quem eu sou, de como eu sou. Tanto que a militância feminista foi quem me trouxe para uma militância de esquerda mais, sabe, concisa, profunda, de estar no movimento social mesmo. Então, primeiro eu me achei. Aí eu falei, poxa, a Bruna é forte, a Bruna é inteligente, a Bruna é capaz. Então, agora a Bruna vai pôr a cara no movimento sindical, a Bruna vai pôr a cara no partido político, a Bruna vai pôr a cara no movimento organizado feminista. Mas eu só consegui por isso. E é um privilégio mesmo eu ter tido acesso a isso na faculdade. Mas eu luto lá para que meus alunos, além de irem para a faculdade, conheçam essas questões antes, para crescerem um pouco melhor da cabeça. Você sabe bem, né? Você é psicólogo, você sabe como é isso, né, Ale? Olha, que legal, parabéns pelo trabalho. E, Bruna, assim, eu sou gorda, e eu sou gorda desde criança. Então, eu sofri muito o bullying, né? Eu fui, hoje não tinha esse nome, era tirar sarro mesmo, mas hoje tem o nome, bullying, é combatido, mas na minha época, pelo menos você é um pouco mais nova, mas na minha época, pelo menos, era cada um que se virasse, sabe, cada um por si. Isso foi meio traumático para mim, tanto é que eu tenho um certo medo de criança, não quis ser mãe,
de tão traumatizada que eu fiquei com crianças na minha vida. Eu evito, criança é uma coisa que eu evito. Então, eu só fui superar isso depois, quando eu fui fazer teatro, para você ver a importância também da arte, da cultura, porque no teatro tem espaço para todo mundo. Precisa da mulher magra, mas também precisa da mulher gorda. Me botaram no palco com um vestido vermelho, eu sendo gorda, mas fazendo papel de uma puta gostosa. E eu me senti uma puta gostosa, então eu descobri que eu era uma gostosa. Então, eu acho que cada um, né, tem esse... Todo mundo, acho que... Não sei se todo mundo passa por esse momento de ruptura, mas eu acho que deveria ser muito conversado isso, deveria, sabe, ser incentivado, as meninas principalmente. Eu acredito que os meninos também sofrem, os meninos gordos, né, obesos também sofrem com perseguição, mas eu acho que para a mulher a coisa do corpo, da autoestima, é muito violento, é uma violência com a gente. Então, eu acho que deveria ser mais discutido e até incentivado as meninas a se descobrirem, a acharem a sua beleza, sabe? Não ficarem se escondendo. Eu me escondi atrás de gola alta, manga até aqui. Exato. Então, agora não, já não estou mais nem aí. Mas eu acho que isso... Eu passei pelo teatro, eu passei pela cultura, você passou pela faculdade, e quem não tem, né? E quem não tem essa oportunidade, o que você diria para essa pessoa que não teve ainda esse momento de ruptura, essa mulher mais gorda que não se gosta, que está infeliz com o próprio corpo, que dica você daria para ela? Odê, você falou assim no começo, né? Eu acho que nem todo mundo passa por esse momento de ruptura, e não passa mesmo. Na realidade, a maioria das mulheres não passaram e não passarão por esse momento, né? E essa outra coisa, né? Esse outro ponto que você traz. A faculdade foi um espaço que me proporcionou, você foi o teatro. Uhum. Eu vejo que as redes sociais, elas estão fazendo um papel importante nesse sentido. E assim, a gente percebe o quão importante é na medida que ele também incomoda. E como incomoda a militância anti-gordofobia nas redes. Gente, é você postar... Por exemplo, outro dia eu fiz um post chamando para manifestação, né, anti-Bolsonaro. E aí veio um cara e falou assim, o que é, porpeta? Você tá tendo um trimelique, alguma coisa nesse sentido. E aí eu fiquei pensando, olha, né, como o sujeito precisa se incomodar com esse corpo, falar mal desse corpo. E quando eu posto coisa anti-gordofobia também, sempre vem alguém, romantizando a obesidade. É verdade, amor, eu tô pondo um coraçãozinho do lado de um bacon, o seu retardado. Puta que... Opa, desculpa. Enfim, a questão é que eu acho que as redes é esse espaço. Porque quer queira, quer não, as redes sociais têm chegado em todos os espaços. Inclusive das pessoas menos favorecidas, que têm menos acesso ao direito social. Então eu acho que é um lugar da gente ocupar sim. E para os que são aí muito intelectualoide, falando, não, tem que ser assim, tem que ser assado, não, tem que ocupar de maneira simples, de maneira didática, de maneira direta, porque a construção do conhecimento é passo a passo, é formiguinha, sabe? Você tem que ir no... Então, porque tem um monte de gente que fala, porque rede social é muito superficial, entendeu? Porque você não pode falar profundo, porque você não pode falar científico. Eu tenho o privilégio de conhecer cientificamente a minha pauta, e ela me ajudou a me libertar. Mas eu vejo nas redes um monte de gente falando de maneira muito mais simples e que ajudam todo dia as pessoas. Então, as redes, eu acho que é um dos caminhos que a gente precisa insistir. Mas você não acha que também a rede social, de certa forma, também acaba reproduzindo também violências? Porque a gente viu esses dias, né, o menino lá que fez uma dancinha no TikTok e aí ele teve comentários homofóbicos, ele não aguenta. É claro que não foi só por causa disso. Já deve ter tido uma corrente de ações que fizeram, mas foi a gota d'água. Então, assim, também é importante que a gente tenha esse cuidado também, porque isso pode virar contra a gente mesmo. Você consegue ver, porque você lida com adolescentes, né? Você é professora, você acha que pode ser tanto bom quanto ruim? Como que a gente vai ter esse controle, saber lidar com isso de uma forma saudável? Ale, tem duas coisas aí na sua pergunta. Eu acho que a primeira é sobre o tempo e a transformação das coisas, né? Ao longo da história, todas as grandes transformações, elas tiveram um impacto no seu momento. Eu acho, a Lilia Schwartz, que é uma historiadora, ela tem uma obra que fala sobre o começo do século XX no Brasil, a Belle Époque brasileira. E ela vai falar sobre como as pessoas se assustavam com os carros, elas odiavam os carros atropelavam os cachorros, sabe? Saía no jornal que os carros eram terríveis, como a tecnologia era mal vista.
Assim, e aí tem todo um período de instabilidade daquilo, de agitação com aquilo que é novo e depois as coisas se acentuam. As redes sociais, na realidade a internet e as redes sociais na nossa vida são um bebezinho. A gente não sabe lidar com isso ainda. E no momento, até a acomodação desse fato, a gente vai sofrer, a gente vai colher coisas erradas. Então, tem que ter limite, não tem que ter limite, como é que é? É terra de ninguém mesmo, não é? Muitas discussões estão sendo feitas. O fato é que não dá para ignorar que esse lugar existe, que esse lugar é importante, que os jovens estão cotidianamente nesse lugar, e esse lugar não é virtual, esse lugar é real. Eu lembro quando a internet surgiu, né, a gente usava os termos na vida real e na vida virtual. Agora não existe a vida mais. virtual é a vida real. As relações estão se estabelecendo ali. Então, eu acho que a gente precisa ocupar o máximo possível, porque vai ter coisa ruim, até o momento da acomodação, da organização de fato desse espaço, a gente vai ter que lidar com tragédias como a do Lucas, né, o menino Lucas, inclusive eu estou trabalhando com os meus alunos sobre o caso, com ele, a gente vai fazer uma homenagem a ele com os alunos, porque é muito triste, assim, né, mas a gente precisa... tem onda de ódio, mas também tem onda de amor. Tem onda de ataques, mas também tem onda de fortalecimento. É uma disputa de poder agora. Não, mas vai acontecer. Não tem como a gente evitar. Então, a gente vai ocupar. E o legal é que é democrático, né? Então, por exemplo, você enquanto pessoa gorda, você pode ir lá falar da sua vida lá e não vai ter ninguém, tipo, te silenciando, né? Então, isso, pra quem vê, vai se sentir representado, né? Que vai pensar, olha, se ela pode, se ela tá falando, eu também posso, né? Se ela tá falando das dores dela, olha, eu também tô passando por isso. Então, é bem interessante, né? As pessoas utilizarem isso pro bem mesmo, né? Esse lance de ser um espaço de todo mundo conseguir colocar a cara e falar é benéfico, né? É lógico que a gente ainda luta com quem tem grana, com quem sempre teve. Então, é óbvio que o sujeito que tem uma estrutura, que tem grandes patrocínios, aparece muito mais do que a gente que é pequeno, né? Mas a gente tá comunicando, cara. A gente pensa que não, mas eu sempre brinco, eu sou pequenininha, eu tenho 3 mil e poucos seguidores. Mas, mano, a gente tá comunicando. Acontece de chegar muita gente, de dar muito feedback, que eu penso, pô, é por isso que eu não paro. Mana, sabe? pensa em 3 mil pessoas, isso não é pouca gente, não. Coloca 3 mil pessoas num lugar, é gente pra caralho. Às vezes as pessoas me falam, eu tenho só 3 mil seguidores. Eu falo, como assim só? É até muita gente. Mas é bem isso, a gente nem todo mundo vai ver por causa de algoritmo. Se você não patrocina o post, ele não vai ter tanto alcance quanto um post patrocinado e tal. Mas é um espaço democrático. Eu estive em uma discussão, né, que também é uma discussão assim socialista, que alguém falou, falam que a internet é democrática, mas não é bem assim, porque ela não atinge todo mundo. Eu moro na periferia. E lá tem o mais pobrezinho, que é o coletor de recicláveis, que é que todo mundo ali no bairro ajuda, dá uma cesta básica e tal. Ele tem celular. Então, ele é coletor de recicláveis, ele tem uma vida muito simples, ele depende dos outros para ajudar, mas ele tem um celular, ele acessa o Wi-Fi da frente da minha casa, que é liberado, da padaria, que é liberado, do bar onde tem. Então, cada vez mais as pessoas estão tendo acesso. Pode não atingir todo mundo ainda, mas atinge muita gente. E cada vez mais isso vai ser inerente ao ser humano. Os bebês já vão nascer conectados. Nós já nascemos fazendo assim, né? Odeio. Eu tava vendo... Eu não me lembro quem é um programa falando sobre televisão e tal. E tem uma coisa, né? Que o Brasil tem uma cultura com a TV ainda. Os mais velhos, né? Tem essa cultura com a TV. E a internet, ela entrou na TV. Porque você vê esses programas de auditório que levam os hits da internet, as pessoas... Então, assim, não tem como negar. Esse negócio tá, assim, ó, enraizado já. Então... Sim. E como que a gente... É porque, assim, tem muita informação hoje em dia, né? Mas, às vezes, tem muita informação que é mais uma desinformação. Que a gente tá na era dos fake news. E você, que é professora, que tem essa questão do conhecimento, né? Como lidar com tantos desses fake news que a gente viu e que tá voltando pra gente, a gente não sabe nem mais o que acreditar, o que é certo e errado. Como lidar com essa realidade? Então, essa é uma luta educacional. Ela é uma luta educacional.
Ela, é óbvio que ela entra também na luta de classes, no sentido que a gente sabe que a classe dominante se favorece muito manipulando, inclusive, o pensamento, né, do pobre. Mas, por que ela é uma luta educacional? Porque eu trabalho muito com os meus alunos, checagem de fonte, para eles entenderem o que é uma notícia falsa e o que não é, sabe? E é uma luta que a escola tem que pegar para si, cara. Porque, a escola é o lugar da ciência, e aí professor negacionista, cara, merecia perder o diploma, porque a escola é lugar de ciência, escola não é lugar de opinião. Meu filho, se você é professor, Brasil, escuta. Olha... Escuta, você é professor, você é negacionista, você não serve pra nada. Você é um desserviço pra ciência e pro país. Desculpa, mas é. Porque escola não é lugar da tua opinião. O que você acha? Você entrou no laboratório pra desenvolver vacina, ô vacilão? Pra depois falar que o outro vai virar jacaré? Fico puta da vida, velho. Porque eu vejo o professor falando, eu acho, na sala de aula. Eu acho. Mano, a escola é o lugar sagrado da transmissão da ciência para a classe trabalhadora. A classe trabalhadora precisa acessar o conhecimento. Sem conhecimento a gente não é nada. Aí vem um danado que também é trabalhador desfazer a possibilidade do filho do trabalhador de acessar o conhecimento. E a escola tem que encampar esse lugar, de ensinar como a gente verifica informação, de ensinar ver o que é fake news ou não, porque infelizmente a fake news, ela é a oficina ali dos que não têm informação. Porque aí ela põe esse monte de caraminhão. Ai, gente, a terra plana, velho. A terra plana. Eu queria derrubar o Bolsonaro da borda da terra plana. Pronto, falei. Não, gente, não. Eu também. Não tem como, né? Porque a gente vê cada coisa e fala, não, deve estar zoando, né? Porque não é possível que as pessoas estão defendendo. E por falar em pessoas acharem o que quer, tem a questão do feminismo. Você é feminista? A Dê é feminista? Dê... Olha, eu não sou uma militante feminista, mas eu simpatizo muito com a causa. Eu não estudo o feminismo, como eu tenho amigas, por exemplo, a Thalita, né, que é uma amiga que estuda o feminismo, ela se aprofunda. Mas eu simpatizo muito, eu entendo a necessidade. Se não fosse o feminismo, eu não teria um CPF, eu não poderia votar, eu seria propriedade de um macho. Se meu pai morreu, eu não sou de ninguém, eu sou uma mulher largada no mundo, entendeu? Meu pai teria que me entregar para um outro macho para ser meu dono. Isso, se a gente pode usar uma calça jeans, ou eu posso usar um tomara que caia aqui, são conquistas feministas. Isso as mulheres, nem todas as mulheres entendem, têm essa compreensão. Convenceram as mulheres de que o feminismo é um extremismo das mulheres feministas, e não é. A gente não quer ser superior aos homens, a gente quer uma igualdade, a gente quer um mundo igualitário, né? E como que explicar pra pessoa que tá lá o que é esse feminismo? A Dê falou muito bem, né? Porque as pessoas acham que feminismo vai contra homem, que não gosta de homem. E que toda feminista é feia, porque é mal amada, mal comida. E você deve escutar isso, não sei. Tudo tem. E como explicar de uma forma bem didática o que é o feminismo? Sabe, como que a Dê já deu vários exemplos. A importância disso na vida prática. A importância de hoje. Então, eu acho que a explicação que a Dê deu é perfeita, né? Feminismo é sobre igualdade e sobre liberdade feminina. Que é uma outra coisa que as pessoas não entendem muito. Porque eu não sou feminista, porque eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero cuidar do meu marido. Meu amor, mas é justamente sobre isso que a gente tá falando. Escolha! Se você quer, você tem que poder. E se você não quer, você também tem que poder, né? Eu acho que a definição é muito simples. A gente luta contra a má informação que vem propositalmente para desdizer aquilo que a gente diz. Eu sempre falo, eu te desafio de uma maneira racional a me explicar porque não deve haver uma luta por igualdade, seja qual for a pauta. Racismo, feminismo, capacitismo. Eu te desafio. Então você me fale racionalmente. Você consegue? Ninguém consegue. Por isso, quem combate o feminismo, combate falando, é mimimi. Isso é argumento? A pessoa tá argumentando contra? Porque se ela é contra, ela tem que apresentar argumento. O uso do termo mimimi já mostra que o sujeito não tem argumento nenhum, senão as fontes da cabeça dele. É a incapacidade de ver o outro mimimi, né? Porque você não tem capacidade de colocar no lugar do outro e falar, não, deixa eu ver o que a pessoa tá sentindo. É claro que a gente não vai ter essa capacidade porque a gente é diferente, mas sabe
Sabe aquela questão? Então, eu fico muito puto quando a pessoa fala mimimi, né? E fala pra tudo, você pode notar. Pra preto, vai falar pra LGBT, vai falar... Sempre vão falar que é mimimi, né, as caras. Mas é porque a pessoa, ela não sabe o que ela tá combatendo. Ela só está combatendo por combater, ela só está odiando por odiar. Mandaram ela combater, mandaram ela odiar e ela tá obedecendo. É. E aí, como não tem argumento, como é que é o argumento? Mimimi. São 3 sílabas que ela consegue falar, decorar, inclusive, pra poder usar em todo lugar. Não é, rapaz? Eu Porque é acho fácil, né, pra decorar. Ai, que horrível isso, gente. Não, Mas verdadeiro. é real, é horrível, mas é real. Desde que o Brasil polarizou, dividiu entre esquerda e direita e começou uma demonização da esquerda, todas as pautas defendidas pela esquerda entraram nesse balaio sabe, da esquerdofobia. Eu acho que tudo isso entra na esquerdofobia, né? A luta feminista, a luta antirracista, anti-homofóbica, tudo entra no balaio. E eu acho que isso tudo não é coincidência, né? Isso tem método. Eles foram depreciando a nossa imagem dia a dia, as nossas causas, foram diminuindo nossas lutas e as causas da luta da esquerda. Mas isso tudo já veio pronto, isso já chega no WhatsApp pronto, com aqueles memes com letras garrafais, entendeu? Colocando todo mundo, não, toda feminista sai por aí mostrando os peitos. Eu não saio mostrando meus peitos, só pra quem merece, só conhece Eu quem sairia, merece. Brasil, só quero dizer isso. Mas é uma escolha. Agora, vote sua. aí pra ver se... É uma escolha sua, se você quiser, você pode. Se eu quiser não mostrar, eu também posso. Sim. E nem todo mundo é igual, e nem todo mundo luta do mesmo jeito e pelas mesmas formas, mas meio que colocaram a gente, todo mundo mesmo, né? Todo mundo no mesmo saco. E como que entender, no fato das mulheres, que são as mais atingidas, terem esse discurso, muitas vezes que é Mulher antifeminista. machista. E eu também queria que você falasse sobre a questão da sororidade, né? Que todas as mulheres juntas, abraçadas, elas vão longe. Existe essa tal da sororidade mesmo? Olha a cara dela, gente. Brasil! Polêmica! A questão de termos mulheres machistas é a mesma de termos negros racistas, gays homofóbicos, né? Deficientes capacitistas. Pobre de direito. Perfeito, Brasil. A D. Ai, perfeito, é isso. Mas é por quê? Porque isso é fruto da cultura que está estabelecida. Isso existe na base material das coisas, então vamos aqui para uma explicação do tio Marquinho para vocês. O tio Marquinho fala que a estrutura da sociedade, ou seja, como a materialidade, tudo, o poder, enfim, as coisas estão divididas, gera o imaginário não é a palavra boa, mas gera os nossos valores, o nosso pensamento sobre a sociedade. O que é bom, o que é certo, o que é errado, né? Que a gente vai chamar aqui de cultura. A cultura é fruto, historicamente, de divisões desiguais, de ocupação desiguais de locais de poder, enfim. Todo mundo que nasce nessa sociedade está inserido nessa cultura. E se a gente não tem a possibilidade de pensar sobre isso, sobre essa própria estrutura e superestrutura, que é o nome que se dá a essa divisão, a gente não consegue romper. Então é óbvio que muitas mulheres vão ser machistas, porque elas foram criadas numa sociedade que criou todos nós machistas. Nós também somos. A diferença é que a gente percebeu que não era um bom negócio, que o negócio estava errado e começou a combater. Mas por que a gente percebeu e por que a gente começou a combater? Porque em algum momento a gente acessou isso por alguém. Pela escola, pela faculdade, pelo teatro, pela psicologia, pelo militante que está na porta da fábrica, pelo vídeo do YouTube, né? Então, essa questão, a gente tem a cultura. Por isso que há uma briga, principalmente com a ala feminista radical, que aí é um caso muito à parte que mereceria 3 podcasts inteiros pra gente explicar por que o feminismo radical tá equivocado, que o problema não é o homem. O problema é a cultura, é a sociedade. O problema não é ter nascido com um pênis. Ou não é vítima só quem nasceu com uma vagina. Porque uma mulher da classe dominante, racista, capacitista, escrota,
ela tem muitas vantagens sobre as outras mulheres. Tudo bem que ela também sofre ali o machismo, mas para ela o impacto é muito menor, porque ela tem dominância em vários outros campos. Então, nascer, e aí já entra na sororidade, nascer com uma vagina não te dá o aval de ser uma pessoa incrível. Assim como nascer preto não te dá o aval de ser uma pessoa incrível. Ou gay também não. Por quê? Porque para você ser uma pessoa incrível, e eu tô colocando aqui que sim, incrível é quem luta contra a desigualdade, você precisa ter consciência, né? A ideia da sororidade. Eu não vou pegar na mão de mulher que explora outra mulher. Eu não vou pegar na mão de mulher que é elitista, que explora empregado, sabe? Que é classe dominante, que é racista. Eu não vou. Não vou, ela não é minha irmã. Sororidade é um conceito esvaziado de luta de classes. É um conceito do feminismo liberal, é um conceito de um feminismo pós-moderno, que é superficial. Eu não estou dizendo que não tem a sua validade, esse feminismo tem, lógico que tem, todos têm. Mas ele é superficial porque ele esconde o fato de que a mulher que fala, eu sou irmã de todas as mulheres, ela não é irmã da mina periférica. Mas, ou mas não a é... empregada doméstica que trabalha na casa, Exato. aí não vai poder nem sentar na mesa. Ou não vai poder levar o filho para trabalhar, né? Para o trabalho. Vai deixar a criança cair de um prédio e morrer. Assassinada, porque isso foi um assassinato para mim. Então, a sororidade é o esvaziamento, não é assim. Eu não vou pegar na mão da Damares, gente, falar se é minha irmã. Ou da outra que matou o marido lá, a Flor de Lis. Não vou, gente. Não é minha irmã. Não... Dane-se ela. Ô, Bruna, eu acho muito legal quando você fala assim que a mulher, a mulher não é a única prejudicada pela sociedade machista. Porque na sociedade machista, o homem é o provedor, ele tem que ir atrás de sustentar a mulher, sustentar os filhos, proteger a mulher, proteger os filhos, ser mais que o outro homem, demonstrar mais poder que o outro homem. Ele é cobrado na sua masculinidade o tempo todo. Não pode chorar, né? Não pode chorar. Então, eu acho que uma sociedade mais igualitária seria bom, inclusive, para os homens. E principalmente, e até, sabe? Porque eles também são vítimas dessa estrutura. E a mulher que é machista, ela também é um pouco vítima, porque ela foi criada assim. Eu vejo as minhas mulheres criando os filhos, gente, é uma coisa de louco. O menino chega, mãe, eu tô com fome. A mãe vai lá, prepara o sanduichinho, dá prontinho pra ele. A menina chega, mãe, eu tô com fome. A mãe, olha, na geladeira tem presunto, tem queijo, em cima da mesa tem pão, vai lá e se vira. A menina é ensinada a se virar. E dali a pouco a menina é ensinada a ir preparar o lanche pro irmãozinho também. Porque a gente foi ensinado assim. A gente cresceu assim nessa sociedade. E isso vai passando de mãe para filha, até que vai chegar uma hora, por exemplo, a nossa, né, a minha geração já é um pouco menos, a geração da minha mãe era um pouco mais, então eu acho que isso também faz parte da evolução, a gente vai aprendendo. Mas fazer uma provocação, será que é um pouco menos? Porque ainda eu vejo, por exemplo, na criação dos filhos, ainda a menina vai brincar de boneca. Então os brinquedos das meninas sempre vai ser pra casa, da casa pra dentro. Então assim, vai brincar de boneca, vai brincar de casinha, vai brincar de papai e mamãe, então é pra casa pra dentro. Já pro menino é de carro, vai ser de super-herói, ou seja, é da casa pra fora. Então ele já tá ensinando qual que é o lugar da mulher e qual que é o lugar do homem, né? Sim. Então, e isso é tão natural, né? É tão natural que até no chá de bebê, você faz uma festa, só falta colocar o órgão genital, mas pra ficar, olha, é menina. E por que as pessoas se sentem tão confortáveis? Porque sabe que se for uma menina, eu já vou criar a expectativa do que vai ser, né? Exato. E assim, me chamem pra chá de bebê porque eu adoro comer, mas eu tô fazendo a crítica. Pode chamar, eu tô fazendo a crítica porque não é interessante quando a gente vai analisar que tá muito por trás. A gente acha que evoluiu, mas... Elê, eu gosto de ver o copo meio cheio, porque, de fato, né, tem muito... A gente tá ali batendo em coisas há séculos, né? Mas já teve melhoras. Eu acho que é um processo. Infelizmente, todo grande processo de transformação, se ele não vier de uma revolução, que é um momento estanque, profundo e de muita violência, se ele vem acontecendo nas transformações da cultura mesmo, então ele é lento.
E ele é lento e ele é gradual. Mas, por exemplo, mesmo essa menina, vamos supor, se ela brinca de boneca dentro de casa e ela vai para uma escola que tem uma educação, que não é mais uma educação dos estereótipos de gênero, ela já vai ser outra pessoa. Porque vai ter o conflito da socialização da escola com a da família, vai ter tudo isso, mas ela já consegue ver outros campos. Eu vejo isso na educação. Eu vejo alunas chegando falando, olha, minha mãe é assim, meu pai é assim. Eu não me conformo, professora, por que eles fazem isso? Eu não me conformo, por que meu irmão não lava a louça também? Então, olha que consciência. Já vai, né, Já se começa. desconstruindo e vai... É. Ó, mas a gente já vê mudanças da geração das nossas avós. A minha avó teve 7 filhos, a minha mãe teve 2, eu não tive nenhum. Essa obrigação de ser mãe de família, de ser mãe, de ser filhos, a mulher já está conseguindo, já conseguiu superar. Eu já não sou mais obrigada a nada. Ai, mas você não quer ter filho, você é egoísta. Ah, pode me chamar do que quiser. Não vou ficar acordando de Mas madrugada para limpar a provavelmente você já bunda foi de cobrada ninguém. também, né? Muito, mas não tô nem aí. Essa cobrança não me atinge. Essa cobrança, principalmente das minhas amigas, que parece até uma preocupação, mas mas e quando você ficar velha? E se você tiver aí com 50 anos e se tiver vontade de ter um filho, você não vai ter? Eu falei, eu adoto. Se eu tiver, Tem um monte por eu aí, adoto. gente. Tanta Nossa, gente sem pai nem gente. mãe. Mas parece que as pessoas veem ainda um pouco na gente. Nossa, não, mas você tem que ser mãe, senão você nunca vai ser feliz, você nunca vai se realizar. E isso não é uma verdade. Eu vejo as mulheres cuidando de crianças, eu falo, gente, isso não é vida. Entendeu? Eu acho que eu sou mais feliz que elas, sem criança para cuidar. E quanta mulher cumpre essa agenda e faz a vida das crianças um inferno. Porque aí a gente vê um monte de criança crescendo com a cabeça ferrada, porque a mãe só foi mãe porque teve uma pressão social, mas não era uma pessoa que estava ali disponível para ser mãe. Porque ser mãe demanda mesmo muito cuidado, muita atenção, muito carinho. Se você não pode dar isso, por que você vai ser mãe? Para cumprir uma agenda social? É porque foi ensinado que a mulher tem que ser mãe pra ser Pra se completa, realizar. né? Porque pra se senão... realizar. Aí você primeiro vai casar, depois cadê o filho? Sabe? Aquela coisa... aí É você- sempre nas festinhas, né? Você chega na festinha de família, você é adolescente, assistir, e o namoradinho? Aí você arranja o namorado. Aí aparece que o namoradinho, quando vocês vão casar? Aí casa. Aí quando vocês vão ter filho? Aí você tem filho. Aí quando vocês vão ter outro? Aí você tem outro. Aí o povo para de encher o saco. Aí começa a cobrar dos filhos. E aí, teu filho já tá trabalhando? E aí, já tá estudando? Parece que a sociedade sente uma necessidade, que eu não entendo, de cobrar os outros e de cumprir aquela agenda social pré-estabelecida, sabe-se lá por quem, né? Pela própria sociedade, enfim. Mas as pessoas cobram umas das outras, as realizações delas, ou que elas projetam nos outros, ou porque elas não realizaram, querem... Eu não entendo, eu não cobro ninguém, eu vivo e deixo viver, sabe? Exatamente. Gosto. E por falar em estereótipo de gênero, você é bissexual, Sou. né? E você Ai. sempre quer a parte difícil. Não dá pra você ter alguma coisa normal, Não, Bruna? peraí, gente. Gente, ela é tipo... Eu tenho um adicional que eu ando pensando que, na realidade, eu sou pan, eu não sou bi, porque... O que é pan pra Ai, pessoas, é verdade, né? Vamos- Porque o bi ainda tá, assim, apesar de eu achar que isso são só conceituações, teoricamente o bi é aquele que só se atrai por pessoas que estão presas dentro do masculino e do feminino, né? Dessa questão binária. Se atrai por homem ou por mulher. E eu me atraio por pessoas que também se dizem sem gênero, de gênero fluido, né? Então, pessoas trans. Então, por isso que eu já não acho que eu sou bi. Eu sou pan, porque acho que eu fui. Acho que você é evoluída, né? Ou seja, sempre tem alguém, né? Tipo, que... A chance de sempre ter alguém é grandiosa. Ô, Bruna, e você foi cobrada, assim, pelos seus amigos, de escolher um lado? Mas você, tipo assim, mas você é bi, mas você não Como se que você decide. se reconheceu? Então, é uma coisa, né? Como eu tô num relacionamento heterossexual há muito tempo, então as pessoas, elas colocaram a heterossexualidade em mim como se o fato de eu não me relacionar com outras pessoas ou publicamente com outras pessoas, eu não posso ser outra coisa que não isso, né? Mas eu percebi na minha vida mesmo, de começar a estar num lugar e perceber que eu não tava olhando só pra um cara bonito que tava ali, que eu tava olhando pra uma mulher bonita que tava ali, que eu tava me interessando, que eu tava desenvolvendo outras sensaçõezinhas dentro de mim, ou pensando numa mulher, né? Então... e aí, a relação com os amigos é assim. Eu, inclusive, tenho uma amiga que a gente conversa muito sobre isso, que ela tem muita dificuldade de entender algumas questões relacionadas à bissexualidade, sabe? Eu tenho amigos que falam que não existe bi,
que não confuso, existe. Pessoa confusa, não sabe o que quer. E se eu tenho muitos amigos que têm esse discurso. Se o homem é bi, na realidade ele é um gay enrustido. Ele não pode ser bissexual, ele é um gay enrustido. E, nossa, eu tô cansada de escutar isso. Pra mulher, esse lance do gay enrustido é menor, mas não acreditar, acha que é impossível você ter atração. Ou que também tem que ser uma coisa simétrica, entendeu? Olha, eu sou 50% gosto de menino, 50% gosto de menina. Como se houvesse uma simetria. Eu penso, de verdade, sem querer ser clichê, que eu gosto muito de pessoas. De verdade, assim. Porque o sexo não tem a ver com o órgão sexual. Porque se você tá transando com um órgão sexual, você tá transando muito errado. Meu bem. Amor, ó, vamos combinar, meu bem, olha o teu corpo, olha o tanto de pontos que tem seu corpo. Transar com um órgão sexual apenas é limitante e limitado. Esses dias eu tava até conversando, né? Porque sabe esses debates aí que fica acalorado? E tava falando que todo estuprador deveria cortar o pênis. A pessoa tava falando. Aí eu falei assim, olha, sexo, e o que ele entender como sexo é a cabeça. Ele não vai ter o pênis, vai colocar uma caneta, vai colocar o dedo, aí a pessoa ficou, nunca pensei sobre isso. Mas a gente não transa com o órgão genital. Aí eu fiquei imaginando, deve transar muito mal, né? Porque se ele só acha que transa com aquilo, deve transar muito. Eu acho triste de verdade. Que nem às vezes eu escuto muito ainda as meninas falando assim, ai, nossa, aquele lá, hein, tem o pau grande. Eu fico pensando, puxa, que tudo bem, às vezes é estético, bonito, assim, você vê um negócio avantajado, mas assim, eu penso, puxa, que limitado isso, porque então as experiências sexuais dela com o homem, se ela é hétero, estão vindo do pênis, do tamanho do pênis, não estão vindo de todas as outras coisas que a cama propõe, sabe? Então, eu acho que é isso, a gente tá preso, né? A gente é muito... Mas eu acho que é isso que você falou, um pinto bonito é bonito de ver, é aquele atrativo, é igual uma mulher com uma bundona ou com um peitão, você vê, você acha bonito, mas na hora do vamos ver ali é o de menos, é o toque, é o jeito, né? É como a pessoa descobre o seu corpo, enfim, não é... O órgão sexual entra ali para finalizar e já para encerrar o assunto, porque o mais importante vem antes e tem a ver com todo o corpo, não com a genitália. E quando a gente fala que a Bruna ela é diferentona, porque além de tudo isso que a gente conversou, ela ainda é vegana. Ela ainda não come carne. Nem assim para no final do dia você comer um fast food e falar, não, tipo... Então assim, que história é essa? O que é o veganismo? É uma filosofia de vida? É uma... O que é isso e por que você decidiu ser vegana? Então, o veganismo é uma filosofia política, né? Ainda que tenha gente que adote o veganismo como dieta, ele é uma filosofia política. E como os outros movimentos sociais, ele também tem vertentes, né? Então, você vai ter grupos de veganos distintos. O veganismo que eu acredito, é óbvio que tem a ver com a submissão da vida dos animais no sistema industrial. Porque eu luto todos os dias acreditando que a submissão da vida dos trabalhadores nesse sistema da sociedade industrial é injusta. E o dos animais é tão injusto quanto. A diferença é que o trabalhador tem voz e não consegue usar porque é alienado, e os animais não têm essa voz, né? Então, se a gente não fala por eles, eles não têm como... E o trato com os animais no sistema industrial de produção de alimentos é absolutamente desumano. Não são humanos mesmo, né? Então podem ser maltratados. Só que são sencientes. O que é ser senciente? É sentir dor e ter consciência. O que eles não têm é um sistema simbólico que relaciona dor e medo com emoções como a gente de maneira tão elaborada. Mas eles têm medo, eles têm dor, eles têm saudade da cria. E é um sistema bruto de criação. Então, mais do que a morte, eu sempre digo que a morte do animal, se ela é feita, inclusive, né, nesses sistemas indolores aí, ela é a parte menos pior de todo o processo de fornecer o alimento para a indústria, para o mercado, né? Porque a criação do animal é o processo desumano. Então, a extração de leite, a vaca... Porque é dividido assim na criação, né? O macho, o boi, vai ser pro abate, vai ser pra carne, e a fêmea vai ser para produzir o leite. A fêmea, ela é emprenhada consecutivamente o tempo todo para produzir leite. E assim, quando o bebezinho nasce, né, o bezerrinho nasce, eles tiram o bebê, porque o bebê vira um tipo de carne que é uma iguaria caríssima.
e deixam ela lactando um tempo e vão emprenhar ela de novo porque ela precisa estar lactante o tempo todo. Ela passa a vida conectada numa máquina, sugando, né, as tetas dela e sendo emprenhada e parindo de pé num cubículo para não se mexer muito também. As galinhas também são criadas dessa maneira, em granjas que ficam com a luz acesa o tempo todo e elas são botadeiras, elas ficam lá botando o tempo todo. Os pintinhos machos são triturados, né? Exatamente, os pintinhos machos vão virar ração, né? Então eles são jogados em trituradores. E é pra isso que o animal. É dessa maneira que o animal vai. Gente, eu tô aqui horrorizado, assim, eu nunca mais vou no churrasco. Não vou falar isso, tá? Porque aí a semana que vem, Mas para além da questão da dor, porque eu nunca vi nenhum vídeo, porque eu não vejo, porque tem alguns movimentos veganos que usam esses vídeos, esses documentários, para conscientizar as pessoas. Eu não precisei disso, nem consegui. Nunca consegui ver. Mas só a descrição desse ambiente, ele me deixa doente, assim, sabe? Porque eu entendo que se a minha luta é uma luta por emancipação, não tem sentido eu achar que a escravização dos animais tá ok. Sabe? Porque não é mais a galinha que é criada no quintal da tiazinha, que ela vai lá, pega, quebra o pescocinho, que come bem, que vive livre. Não. E ainda assim, eu não acho legal, eu não quero comer nem esse animal. É outra coisa, é um animal preso nesse sistema. Para além disso, como tudo que a gente falou aqui, a gente vive numa cultura alimentar cuja ideia dominante é que a carne... Primeiro que a carne tem uma história estreitíssima com o machismo. Né? A carne enquanto alimento masculino, enquanto afirmadora da masculinidade, tem todo um traçado histórico e ela afirma. Quem é a figura do churrasqueiro num evento? Um homem. Quando é que os homens, quando se reúnem para suas reuniões bem masculinas, depois de um futebol, o que eles comem? Carne, né? O homem, quando ele chega em casa, o que ele pergunta da mistura? Da carne. Então, a carne está relacionada com a masculinidade também. Mas a gente está preso nessa cultura alimentar de continuar fornecendo dinheiro e lucro para uma indústria. E aí, quando a carne sobe, que nem agora a gente vê quanto de dinheiro vai nisso, e se desligar com a produção dos alimentos ou da relação do que é nutriente. Porque proteína não existe só na carne. A carne não é um alimento fundamental. Eu tenho outros alimentos que me nutrem da mesma maneira. Acontece que esses alimentos, eles são mais baratos, mais acessíveis. Eu posso ter no meu quintal, eu posso ter na minha hortinha. Mas muita gente fala que pobre não dá pra ser vegano. Porque tem que comprar... Não olha assim pra mim, é o que as pessoas falam. Não, é uma boa lei, eu adoro quando porque, fala assim, isso. Porque fala assim, não, porque aí tem que comprar todas aquelas coisinhas, né? Como que é, assim? Então, assim como o pobre não pode ser vegano, comprando coisas industriais, um pobre também não pode ir lá comprar uma peça de mussarela, de queijo prato, de provolone, porque também é tudo inacessível. Os industrializados são caros. E são embutidos, como a maioria dos industrializados. Então, muitos nem são nutritivos. Não são alimentos, como a gente chama, né? São coisas de comer, mas não são alimentos. Processados. Isso. Então, esses alimentos, eles também fazem parte de um fetiche cultural que se estabeleceu sobre o veganismo. Virou um nicho de mercado. Mas o meu leite, o meu queijo, as coisas que eu como, eu faço na minha casa. Você faz leite de soja, queijo de soja? Eu faço. O leite que eu mais gosto pra doce é o leite de amendoim, que sai barato, que não é caro. E aí eu faço queijo do leite de amendoim. O leite de grão de bico é o leite que eu uso para comidas salgadas, né? E eu consumo bastante soja. E, inclusive, tem a questão da transgenia da soja, que é uma pauta, mas que... A soja, vou precisar usar esse dado, né? Sobre estatística de vida. Cuba é um dos países com maior índice de... Como chama, gente? Quando a pessoa morre mais velho, como chama? Longevidade? Longevidade, expectativa de vida, é isso. Cuba está entre um dos países com maior expectativa de vida. E uma das bases da alimentação de Cuba é a soja. Cuba come muita soja. Então, tem pesquisas tentando buscar assim, uma relação, que nem a tal da dieta do Mediterrâneo, né? Que os europeus envelhecem muito. E que também é feita à base de várias coisas que não carne, né? Então,
Então tem o aspecto de se religar com os alimentos e ter acesso a alimentos mais baratos e entender que alimento é mais do que a carne do açougue, que você não fica preso nesse sistema. Tem vários programas periféricos aí de introdução e reintrodução alimentar pra gente aprender a usar os alimentos. E aí entra também as punks, né, que são as plantas alimentícias não comuns, né, que as pessoas não conhecem muito. Entra na questão da degradação ambiental, que é outra pauta que é grandiosíssima, porque a agroindústria, ela destrói o meio ambiente de maneira absurda. Não existe agroindústria verde, não existe pesca ok. Saiu um documentário que chama Seaspiracy, na Netflix, que ele fala sobre que quase 50% de toda a poluição dos oceanos é só da pesca. Só da pesca. Então, além da pesca matar os peixes, que a gente sabe que também o sistema de arrastão de rede no fundo do mar é horroroso, a poluição que a pesca causa nos oceanos. E aí estão falando, não usa o canudinho, que a tartaruga vai comer o canudinho. Véi, a tartaruga pode até comer o canudinho, mas a tartaruga tá comendo todo o dejeto da pesca que a gente tá consumindo aqui no nosso prato. Ou seja, e isso é consciência mesmo, né? É uma questão de uma consciência coletiva que passa não só de mim, mas como um todo, né? Ô, Bruna, eu não sou vegana, mas eu consumo muita proteína de soja, por exemplo. Eu vejo que o preço lá, 250 gramas, meio quilo da proteína de soja, é o mesmo preço da carne. Só que você hidrata ela rende 4 vezes mais. Ela dá 2 quilos de carne de soja. Então, não é bem assim que produto vegano é caro. Ele pode até parecer, falar, nossa, mas a soja é o mesmo preço da carne. Mas você deixa ela lá de molho 20 minutinhos, ela cresce, ela enche. Você alimenta bem mais pessoas e é uma delícia também. Não, e é 250 gramas de carne bem de segunda, daquela carne bem cheia de gordura, exatamente, impureza, carne a pior bem carne, ruimzinha, né? E é realmente isso que você falou, ela rende muito mais, ela é acessível em diversos pratos. E é uma coisa de que olha como a gente se desliga com a nossa alimentação. A gente quer o prazer do alimento e é um prazer também que vem da indústria cultural. O que é prazeroso comer? É comer um lanche, é comer um sorvete. O que vem de planta não há de ser bom. E pelo contrário, nossa, tem muita coisa deliciosa. Coisa boa. Eu adoro. Eu sigo canais veganos, eu gosto de fazer receitas veganas. Eu ainda como carne, ainda como ovos, mas eu penso em ser vegano um dia. Eu acho muito legal essa filosofia também. Eu quero deixar registrado aqui que uma vez a Bruna me convidou, não sei se você lembra, da feijoada. Falando, porque a minha feijoada vegana é maravilhosa. Cara, a minha feijoada faz as pessoas chorarem. Só tô esperando a pandemia acabar. Depois que a pandemia acabar, não tem desculpa. Caipirinha, feijoada. Eu quero. Estão me convidando, já estou então já me vamos convidando. comer. Vou fazer uma story só da feijoada da Bruna. Não, beleza, vamos, porque fica muito boa a minha feijoada. E minha feijoada não é como a porque tem muita gente que põe muitos legumes no meio da feijoada, a minha não, é diferente. Ai, meu Deus, né? É muito... O nosso tempo tá acabando, mas tem uma coisa que você falou que é de psicólogo, né? Falei, não, eu vou voltar nisso. Né? Que você falou assim, porque em Cuba, né? Lá em Cuba, não sei, a expectativa de vida, não vá dizer pro telespectador que você é comunista, Bruno. Meu Deus, Ale! Você come criancinha? Eu sou vegana que come criancinha. É que ninguém sabe que o veganismo é um grande movimento mundial que só a carne que a gente come é a criança. Ai, que horror! Assada com batatas. Contém ironia, tá? Porque aí vão falar que é verdade, né? Por isso que a gente valoriza as batatas pra pôr nas crianças. Ai, que maldade. E assim, a gente podia finalizar falando um pouco de política. Apesar que tudo que a gente falou aqui foi política, né? Tudo. Mas como que você vê esse cenário atual? Com esse presidente, com todas essas pautas aí que estão perdendo, né? A gente tá perdendo a mão mesmo. E esse governo que não sei se diria fascista, não sei. Como que você vê tudo isso, você sendo a Bruna que é? Então, as crises, né? As crises econômicas do sistema financeiro que a gente vive, elas são previstas. Então, não precisa ser a mãe de Ná. Tô acessando aqui as pessoas mais velhas, com a mãe de Ná, porque eu faço essa piada, meus alunos não entendem. A gente entende. Né? Ai, que bom, gente. Nem o Walter Mercado também chega aí. Também chega. Chega. Pula, continua aí, por favor. Enfim, não precisa ser mãe de Ná para saber das crises e qual é o limite, qual é o momento estanque e tal. Enfim, eu até brinco que o Nobel de 2012
economia foi um cara que estava fazendo uma leitura sobre a crise do capital e ele previu coisas. Não previu, né, gente? Ele estava só fazendo uma leitura lá que já era óbvia. Exato. 2012 a 2011, não lembro. Eu lembro que eu fiquei olhando, fiquei pensando assim, gente, olha que bonito isso para mostrar como isso é ciência, né? Então, assim, a crise econômica, ela não é local. Eu sempre gosto de frisar isso, porque as pessoas acham que o PT acabou com o Brasil, a gente tá assim... Não, é uma crise mundial. A gente tá vendo o mundo chegar no seu limite aí, e ainda a gente tá vivendo uma transição de potência mundial, né? Porque a China vai assumir o local de potência mundial aí nessa corrida de domínio. Mas o que a gente está vivendo dentro do Brasil, dessa ascensão do conservadorismo, ela também é esperada, porque esse movimento também é cíclico. De quando as pautas mais libertárias, mais progressistas avançam, há uma tentativa de retomada do cabresto. A gente chama conservador aquele que quer conservar as estruturas. Então, quem é o conservador? O sujeito que quer conservar aquilo que era, que não quer a mudança. Porque isso é parte do que forma também a identidade dele, é parte do que colocou ele no mundo, que deu a ele algum poder e notoriedade, que deu a ele alguma sensação de eu existo e pertenço. Quando ele vê que as pautas mudam, ele perde a existência dele. É super psicológico isso, né? Além de sociológico. E aí ele vai combater isso. Então, também é um movimento que a gente teve grandes avanços nas pautas de direitos no Brasil aí no começo dos anos 2000. Junto com toda uma questão também de crescimento econômico, que também não era só do Brasil. Convergiu aquele momento e a gente está vendo a retomada do cabresto. Só que há uma diferença. Cada vez que isso acontece e há a tentativa da retomada do cabresto, mais conscientes os militantes estamos. E aí... isso vai tornando a coisa mais difícil. Então, tem coisas que não retrocedem, ou que a compreensão sobre elas não retrocede. Então, eu acho que a gente vai superar esse governo com muitos estragos, e a gente vai arrastar esses estragos muito tempo, mas ele não é definitivo, ele também não é o fim do mundo. Eu acho que não. E como, assim, na prática, tô pensando, como que a gente vai superar? Porque tá tudo tão difícil, a realidade, né? A gente vê que cada dia é um 7 contra 1, né? Que o povo fala. Total. Como? Eu acho que a gente não pode esquecer que o processo eleitoral é fundamental dentro de um sistema democrático, já que não estamos na condição revolucionária do tio Marquinho, que também é outro processo que eu acredito, que é quando as coisas vão mudar de verdade, que a gente vai chegar num caos tão absurdo que a revolução vai ser a única saída. Como essa professora é esquerdista, idealista, meu Deus, vai estudar a história da Revolução Francesa e depois volto pra gente conversar. Beijo. Enfim, mas a questão é, ou a gente chega no processo revolucionário e aí a gente transforma, mas até lá a gente tem que insistir na democracia, na criação de consciência coletiva para estabelecimento de candidatos que sejam minimamente progressistas, que olhem para a pauta da classe trabalhadora. Então, a militância tem que estar na rua, conscientização, qual é o local da população, qual é o local do trabalhador, desfazer fake news. É muito trabalho. Mas a gente tem que ocupar os espaços. E ocupar as redes sociais, sabe? Que é outro podcast sem tabu. Podcast, exatamente. Impeachment, não. O que você pensa sobre... Aqueles que já querem perguntar tudo, né, gente? Então, o impeachment é uma situação que eu não sei, é problemático, né? Eu não sei se... Porque, na realidade, o impeachment não vai mudar o caminho que a gente está trilhando. Na realidade, talvez crie mais nuvens sobre o caminho que a gente consegue ver. Porque o Bolsonaro é tão burro. Além dele ser esse sujeito fanfarrão, escroto, estúpido, desumano, ele é burro mesmo, ele é boçal, ele é burro. B-U-R-R-O, burro. É isso que ele é. Além de um ser desumano, incompetente, todas essas coisas. Se a gente pôr um sujeito com um pouquinho mais de inteligência, mas que continua compactuando com todas essas pautas porque o vice dele compactua, ou o sujeito que está à frente do Senado, se derruba a chapa, vai por quem? O sujeito que está à frente do Senado, ele compactua também. Então, não vai mudar. Então, o impeachment dá um desejo, porque é muito escrotidão. A CPI nos dá momentos de prazer e pequenos orgasmos diários da bestialidade. É melhor que reality show, né? Exato. Mas eu não sei, eu não acho que ele seja a solução. Não é, eu acho que ele pode criar uma falsa solução.
Eu tenho medo, não sei, gente. Ai, não sei. Não sei se eu devia ter dito isso. Não sei se essa é a minha opinião até amanhã. Mas é isso que eu acho. Eu penso assim, tá muito em cima também, né? 2022, daqui 3 meses, gente, é 2022. É setembro, outubro, novembro, acabou o ano. Então, eu acho que aí já começa o processo eleitoral para 2022. Um impeachment demora 6 meses. Vai acabar em março para a gente votar em outubro, então eu não sei. Eu já defendi muito o impeachment, já fui muito a favor. Hoje eu já não sei. Eu não sei se adiantaria. Tipo, o Bolsonaro é um burro, mas a gente meio que mais ou menos controla ali, né? E se entra o Moro, é inteligente. Se ele entra ali e consegue se reelege em 2022, porque se o Bolsonaro, para tirar um executivo, gente, ele tem que ser muito ruim. Porque se o Bolsonaro fosse um pouquinho melhor que ele seria reeleito em 2022. Mas exato. ele é muito ruim, então por isso ele não vai ser reeleito. Ele já está derretendo. As chances já quase não tem chance de ir para o segundo turno. Aí eu penso, alguém mais inteligente que ele, será que não saberia reverter isso a seu favor? Se entrasse o Mourão, será que ele não apareceria como super Mourão? Porque o brasileiro gosta de super-herói, né? Ele gosta de paizão que vai resolver todos os problemas. Então, eu tenho um pouco de medo. Agora, eu acho que está muito em cima. Agora, deixa o Bolsonaro se debater, se desesperar, espernear, tentar dar golpe. Vai tentar dar golpe em 7 de setembro. O Dória já catou o comandante da PM, chamando a polícia aí para insurgir contra ele. Já afastou o comandante da PM. Então, quer dizer... O golpe em São Paulo não vai pegar, se tiver golpe no Brasil inteiro, São Paulo não pega, porque, sabe, os governadores já estão também se virando aí para impedir. Mas que ele vai tentar, né? Eu acho que a gente tem que seguir indo pra rua, porque o Fora Bolsonaro é o Fora 2022 também, né? Não é um impeachment, mostrar que a gente tá... Que a gente tá forte, né? Que ele vai cair. Eu acho que ele também não cai, acho que não tem tempo hábil, acho que... A coisa já foi. Gente, o assunto tá tão bom, né? A gente fica mais 2 horas, 3 horas aqui conversando, né? Ô, Bruna, o nome desse podcast é Sem Tabu. Pra você, tem alguma coisa que ainda é tabu? Gente! Não sei, cara. Ai, eu não consigo pensar um tabu assim agora na minha vida. Não sei. Ale, não, você daqui sem me responder. Talvez não tenha, talvez ela é tão desconstruída, né, que já conseguiu. Ela fala sobre qualquer coisa sem problema. Eu consigo me posicionar ou falar sobre os assuntos, inclusive adoro falar sobre os assuntos que são mais tabu, de uma maneira natural, assim, porque se a gente também não naturalizar esses assuntos, eles vão continuar bem podres. Confessa que você gosta dos filmes do Adam Sandler. Ai, será, meu Deus? Não gosto. Pior que eu não gosto. Mas eu gosto de comédia romântica. Eu não entendi, porque eu gosto. É porque é comédia romântica. Eu gosto de comédia romântica. Eu gosto da Sandra Bullock. E eu assistia e amava Sex and the City. Pronto. Gente, quem da nossa época não gosta da Julia Roberts, né? Exato, linda. As pessoas têm que entender isso. Não, né? Total, maravilhosa. Não dá. Desculpa. Né? Agora ficou bem tipo papo de tiozão aqui, né? Né? Aquela coisa assim. Ô, Bruna, tem mais alguma pergunta, alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não perguntou? Eu acho que não. Acho que falamos bastante sobre tudo que eu entendo que é pertinente. Como que as pessoas fazem pra te encontrar? Aonde que você tá? Suas redes sociais? A minha rede ativa real agora é o Instagram. Eu tenho Facebook, mas não uso, que é o @senhoritagorda, que é o lugar onde eu falo principalmente de veganismo e gordofobia. O veganismo tem sido minha pauta principal, assim, porque é a luta mais difícil que eu já travei. É a luta mais incompreendida, porque ela é incompreendida também na militância. Faz tempo que você é vegana? Vegana mesmo faz 1 ano e 8 meses. Olha. Então, eu entendo que esse é meu ponto de... Porque as pessoas menosprezam. Elas falam que, mas é uma atitude individual num sistema que tem que mudar coletivamente. Mas não é só isso. Não é só a questão da indústria que eu tô falando. Eu tô falando do pobre saber o que é comida. Isso chama soberania alimentar. O pobre saber o que é comida. Saber que tem comida que dá para ele plantar no fundo do quintal dele. Que ele não precisa existir do fetiche da mercadoria alimentar. Que ele não precisa alimentar essa indústria. Entende? Então, é fundamental porque fala de fome, fala de classe trabalhadora, fala de fortalecimento e soberania. Então, eu acho que é isso. Me encontrem lá, @senhoritagorda, tudo escrito, não tem abreviação.
E é um lugar que eu adoro interagir. Tô lá fazendo meu pequeno trabalho de blogueira. Ela é, Adoro, gente, ela é adoro. blogueira mesmo. Ela tem o dia do Eu Me Amo, não tem alguma A coisa sexta assim? do amor próprio e as segundas veganas. Gente, legal. acompanha a senhorita Sigam, gorda. arroba senhorita gorda, sigam. A gente queria agradecer, Bruna, por você ter vindo, assim. Eu fiquei muito feliz. Eu te puxo pra tudo, você notou, né? Pode Um projeto novo traz a Bruna, Pode assim. puxar. Muito obrigado, Adoro, assim. obrigada. E é uma honra. Eu só fico chateado porque eu queria ser um pouco mais novo que você, pra você ser minha professora. Porque eu acho que eu ia ser Ai, muito que melhor. delícia! Eu adoraria ter sido. Olha, gente, eu que agradeço muito o convite. Eu tô achando o podcast sensacional. Eu quero vida longa, sucesso e que vocês entrem sem tabu na cabeça das pessoas. É isso aí. Obrigada, gente. Até Obrigado. o próximo. Obrigado, gente. Então você, ó, curte, compartilha. Se você quiser patrocinar, entre em contato com a gente, que a gente vai divulgar a sua marca. E a semana que vem a gente tá de volta. Muito obrigado. Até mais. Beijos.